Pessoal, bom dia. Então, estamos gravando agora. É um prazer receber todo mundo aí para mais uma oficina, né, do nosso programa de desenvolvimento docente. E hoje o assunto vem bem a calhar, né, que é a saúde do docente nesses tempos aí de ensino remoto emergencial. Então, quem vai dar é o professor Luiz Sérgio Silva, que é professor de saúde do trabalhador do nosso departamento, que vem estudando bem essa temática. Espero que seja proveitoso para todo mundo. Obrigado de antemão, tá, Luiz, por ter aceito o convite e por contribuir com a gente aí, compartilhar esse conhecimento com a gente. Bom, eu que agradeço, né, o seu convite, Rafael. Até acredito que você está confiando até demais, né, porque esse trabalho a gente vem fazendo no Ponto de Encontro, que é um programa de extensão da faculdade, né, mas não sei se a gente estaria no momento ainda de fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que vamos tentar ver se a gente contribui para os professores, né, para os nossos colegas e para a gente, inclusive, porque quando eu fui fazer é, quando eu estava elaborando esse trabalho, nessa oficina, eu comecei a refletir também um pouco sobre mim, né? O que que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de fazer, o que que a pandemia fez na vida da gente, o que que esse trabalho remoto está fazendo, deixando de fazer com a gente. Então, foi um bom momento de reflexão para mim também. Eu espero que seja para todos, que a gente contribua de alguma forma, né? O que a gente vai falar aqui pode parecer óbvio para alguns, né? Eu acho que muita coisa realmente é comum, é tranquilo, as pessoas têm consciência, têm noção, mas a gente não reflete. É mais ou menos o que estava acontecendo comigo também. A gente precisa refletir sobre os acontecimentos, né? Sobre esse trabalho remoto, que é pesado, né? E que teve, está tendo e vai ter consequências nas nossas vidas futuras. Eu sei que, no meu modo de entender, a partir de agora, inclusive, o nosso modo de dar aula não vai ser mais a mesma coisa. Ele está mudado, né? Por mais que a gente queira voltar atrás, não tem como. Tudo que a gente fez para esse trabalho remoto, pelo menos o que for positivo, a gente vai ter que integrar o nosso trabalho do dia a dia, né? Eu espero que seja só o positivo, né? Que não tenhamos que as partes negativas continuarem influenciando as nossas vidas. Eu acho que seria importante repassar o processo que a gente vem passando desde o início dessa pandemia, né? De forma para a gente compreender não só o que está acontecendo com a gente, mas para onde a gente vai, né? Com todo esse trabalho, toda essa mudança que vem nas nossas vidas. Não é só no nosso trabalho de ensino, ele está mudando a nossa vida como um todo. Mesmo aqueles colegas que estão trabalhando desde o início, né, no atendimento de pessoas na pandemia, outros que continuaram atendendo, operando, fazendo cirurgias, etc. Mesmo assim, quando a gente chega em casa, a gente tem um parente, né, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos, alguém que está remotamente fazendo alguma coisa, nem que seja estudando, mas isso acaba acontecendo com a gente. E isso vai influenciar também, mesmo que não tenha mudado a nossa rotina de trabalho fora, né? É, Inicialmente a gente retoma o evento da pandemia, né? Quando ele começou final do ano passado, incomodando a gente já alguma coisa, vindo falar do que acontecia na China, depois na Europa, mas definitivamente o dia 18 de março vai ficar na nossa memória, porque foi o momento que ele chegou direto nos nossos corações, digamos assim, né? Atingiu a gente diretamente através da interrupção das aulas, né? Naquele momento a gente não sabia o que ia acontecer, era uma coisa muito sem noção ainda, a gente não tinha nada assim pensado, a gente só sabia que naquele momento a gente tinha que interromper as atividades porque estávamos botando em risco a vida dos nossos estudantes e da gente mesmo, de alguns de nós que tem algum fator de risco, né, que estava se expondo se a gente continuasse trabalhando. Muito bem, uma decisão muito boa da universidade foi realmente parar, né, e foi um momento para, inclusive, refletir o que ia acontecer, né, tomar noção de como estaria acontecendo, para depois a gente ir voltando, como a gente tem feito agora gradualmente, né, estamos chegando de alguma forma a um ponto final. Mas o ponto clássico disso aí é que houve alterações, muitas delas importantes para as nossas vidas,
acadêmicas, inclusive, que a gente vai ter que metabolizar isso e integrar nas nossas vidas da agora para frente. Isso aí é um exemplo de como a gente encarou essa pandemia no início, né? Uma coisa que a gente assim, achava que isso ia passar rápido, que ia incomodar a gente uns 2 a 3 meses, talvez, se tanto, e que nós voltaríamos às nossas vidas rotineiras normais. Isso aí em março, nós já estamos em setembro, né? Quase meados de setembro, e ainda sofrendo as consequências dessa pandemia. Foi das 3 decisões, não só da universidade, mas assim, do país como um todo, né? O distanciamento social, esse foi o fator mais contributivo para os nossos problemas que a gente está vivenciando, né? Tanto do ponto de vista de ensino quanto das nossas vidas. Alguns casos de quarentena para aquelas pessoas que estiveram expostas, né? E com problemas de exposição no meio da família. E o isolamento social para aqueles que realmente já tinham tido o efeito, né? Isso é só para lembrar mesmo realmente o que aconteceu. Nesse momento, a gente, a partir dessas orientações, a gente começa a repensar, né? O que eu vou fazer? Né? Foi o que aconteceu com todos, acredito, né, no início. Coloquei essa figura aí de uma pessoa no sofá, né, lendo um livro. A gente ficou pensando, o que eu posso fazer nesse momento, né? Tem que ver o que está acontecendo primeiro, né? Não tem assim, não vou tomar nenhuma atitude, correrias, eu estou ansioso, mas vamos pensar, dar uma parada. Acredito que com todos aconteceu isso no início, né? Ainda não sabendo o que viria no futuro. Primeiramente, às vezes a gente pensou em organizar aquela bagunça das nossas vidas, que a gente tem lá armários, livros, arquivos no computador, né, e até armários de roupa mesmo, né? Eu coloquei essa figura aí bem emblemática do cidadão, organizando inclusive uma caixinha para doação, né, de roupas. Então a gente pensou que ia organizar. Eu até hoje não consegui organizar minha vida. Confesso que tem muita bagunça ainda para organizar e fiquei no desejo. Acredito que com alguns aconteceram, as pessoas mais organizadas conseguiram, né, mudar, isso é um fator positivo. Eu ainda tentarei, mas aí tem que deixar para os momentos de férias, porque no momento agora está muito intenso, né, o trabalho remoto. A gente também pensou, né? Eu pensei, de repente, assim, vou fazer um curso de violão, de fotografia, tem muita coisa online para fazer. Quem sabe fazer alguma coisa nesse sentido, né? Aprender a usar as plataformas, que eu tive que aprender, as nossas oficinas enriqueceram muito aí para a gente, né? Construir uma aula, uma videoaula que eu tentei também, eu ainda estou tentando ainda, mas no momento eu não tinha recursos estratégicos aqui para gravar uma aula adequadamente e não consegui fazer, mas aprendi pelo menos, né, a editar, a gravar. Algumas coisas eu já estou dominando, então vamos que vamos, né, vamos tentando. Isso aí foi uma coisa inicialmente, inclusive no meu caso particular, eu comecei a preparar as minhas aulas para que elas fossem dadas de maneira remota. Eu já tinha pensado alguma coisa nesse sentido. Pelo menos as minhas, não as aulas da disciplina Saúde do Trabalhador específico, né, nem de IAPS, principalmente a IAPS, que é coordenado por outra colega, mas eu fiquei pensando como fazer. Eu queria também dizer, se alguém quiser parar e contribuir, falar, perguntar alguma coisa, gente, eu estou sem chat, se vocês quiserem, vão ter que falar, é só atentar e eu paro, tá? Tranquilo? Posso continuar? Tranquilo, pode. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Aqui está uma coisa de euforia da gente também, né? De aprender a usar as plataformas. Eu fui um deles, né? A gente começando a usar. Eu não tinha costume de fazer. Quando a gente fazia alguma coisa de vídeo, tinha uma equipe na universidade que fazia isso para a gente, né? Nesse momento a gente começou a ter que correr atrás e fazer, né? Ali todo mundo em tarefas online, dando aulas online, colegas de outras de universidades, principalmente privadas, né? A gente conhece alguns, eu tenho até na família que dão aula na PUC, etc. As pessoas já estavam dando aula, amigos também, então a gente já tinha uma ideia de como que a coisa seria, né?
E também aquele momento que as pessoas foram convidadas para participar de oficinas, de webinars e, sei lá, seminários, diversas participações. Então era um momento que todo mundo queria falar, todo mundo queria discutir o processo, o momento que a gente estava passando. Então todos fomos passando por isso, né? Mas vai evoluindo esse processo de alguma forma e a gente começou a relaxar. Eu me lembro que no início eu me vestia oficialmente para participar de qualquer encontro, qualquer reunião, e depois a gente vai relaxando. Eu tive colegas aí falando que estavam dando aula na pós-graduação e o aluno aparecia de pijama. Eu vi uma gravação, uma reportagem que um professor, não sei se de ensino superior ou de cursinho, eu sei que ele estava de bermuda, chinelo e com a camisa social na parte de cima, porque era esse que aparecia. Ele mesmo mostrou isso na rede social dele. Então, de alguma forma, a gente começou a relaxar. Por um lado é positivo, que as pessoas estavam mais descontraídas, mas começamos também a deixar o nosso lar, a nossa vida íntima começar a aparecer. De repente tem cenas que acontecem na vida da gente mesmo, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, agora eu teria que sair da apresentação para voltar a minha imagem, mas é porque não caiu até agora, eu acho que está dando certo. Eu estava com a internet muito instável agora de manhã. Mas vocês estão vendo aí as imagens, né? Uma pessoa sentada no sofá, com um gatinho, digitando alguma coisa, a outra alimentando e usando o notebook. Então acaba que eu mesmo me surpreendo às vezes enquanto eu estou alimentando, porque não tive tempo, né? Durante a semana, os alunos enviaram os trabalhos para a gente no final de semana, a gente tem que olhar, então, e tem que dar conta até segunda-feira. Então, às vezes, você está alimentando e fazendo as suas tarefas, as suas atividades. Isso é muito ruim, é péssimo, porque a gente acaba perdendo a noção de uma alimentação adequada, de uma alimentação certa, né? Pelo menos do ponto de vista de uma mastigação, de ritmo, a gente acaba perdendo isso. Mas vai acontecendo, né? As posturas inadequadas, a gente está vendo aí a moça toda curvada numa cadeira inadequada, usando o notebook que está lá embaixo, a criancinha dela ali debaixo da mesa. A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, convivendo. Isso a gente vê relato de vários colegas, né, várias colegas apresentando a sua vida, a sua dificuldade. Às vezes estão conversando numa reunião, de repente o filho chega e quer a atenção da mãe, quer a atenção do pai. Então é um momento complicado. A vida da gente começa a aparecer, né, o trabalho começa a interferir, a entrar na nossa vida íntima, né, no nosso dia a dia de casa, que ele é um local sagrado e deveria ser preservado, e que agora, por causa da atividade remota, a gente não está conseguindo. Tive colegas que chegaram de participações em alguns lugares, às vezes chegaram de máscara e vão sentando numa reunião de máscara, depois é que percebem que estão de máscara, né? Então, assim, começou tudo a misturar na vida da gente. A gente não tem mais noção do que está acontecendo. Até mesmo o ritmo de sono da gente vai alterando, que a gente começa a ter um ritmo de sono meio que louco, igual de uma pessoa cega, que ele vai invadindo, assim. Ele não tem horário para sair. A gente tem um ritmo circadiano normal, que a gente vive, acorda, tem toda a vida, depois de noite a gente relaxa, depois vai dormir, e aquele ritmo funciona naturalmente. Só que com essa mudança de pandemia a gente perde os horários, né? Perde todo o ritmo e acaba interferindo inclusive no nosso sono também. O trabalho remoto é instável, né? A gente não tem noção, a gente começa a perder noção do quanto que a gente está tirando do nosso tempo. A gente achava que poderíamos controlar as nossas atividades, marcar por horários, não precisarmos sair para ter uma reunião, enfrentar trânsito, etc. Mas acaba que tem reunião toda hora. Tem dia que tem reunião 8 horas da manhã. Ontem mesmo tinha colegas marcando reunião às 6:30 da tarde, acabando até quase 8 horas não tinha acabado. Então a gente vai perdendo muita noção, né? A gente atende ao desejo, a ansiedade de um colega, de uma pessoa, mas a gente acaba perdendo o nosso controle sobre a gente mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. As crianças vivendo também remotamente, tendo aulas remotas, a gente acaba tendo que... Quem tem criança pequena, quem tem filho adolescente, não é o meu caso, mas a maioria tem, né? Então vocês acabam tendo que conviver com seus filhos, né? Às vezes você está
tendo uma reunião e tem o filho do lado tendo uma aula. Aqui mesmo na minha sala eu ouço uma criança cantando, cantarolando, porque tá em aula de manhã, tem os horários que ela tem aula, às vezes à tarde, e a gente acaba participando da aula da criança porque é vizinho, a gente acaba ouvindo. Imagina dentro de casa, né? É normal a vida da gente hoje em dia ter aula e ter que participar e ter que educar as crianças também. A gente descobre, né, ali tá essa figura emblemática daquele cidadão ali aspirando o pó da casa, que a poeira não sai sozinha do lugar, né? A gente dispensou os trabalhadores domésticos porque eles também estavam se expondo na pandemia, né? De alguma forma, nem todos, infelizmente, mas quem teve consciência afastou. Então percebeu que a poeira não sai sozinha do lugar, que aquelas meias ali caídas no chão, elas não vão direto para a cesta da lavanderia, elas não são lavadas e depois elas não voltam para o armário sozinhas, né? A alimentação acaba que muitos de nós podemos comprar, né? A gente acaba também onerando o pobre coitado do entregador, né? Mas acaba que é uma forma de pode se resolver. Mas os pratos, os talheres sujos, eles não vão depois para o armário limpinhos. Não, a gente tem que fazer. Então é um momento que a gente descobre que tem tarefa doméstica que a gente não fazia. Quem fazia atividade física e de repente foi censurado, não pode ir mais em academia, não podíamos ir em parques, nem fazer atividade na rua, de repente você começa a ter que fazer alguma coisa em casa também, começa a improvisar. E às vezes fazendo as coisas erradas, né? É um problema sério. Pior ainda foram aqueles que não continuaram fazendo. Houve uma perda muito grande. A gente tem aí um trabalho histórico da gente, principalmente da saúde pública, né, insistindo em que as pessoas precisam fazer atividade física, porque as doenças, principalmente aquelas crônicas não transmissíveis, elas dependem de uma boa alimentação, de um bom trabalho físico, e a gente perdeu tudo isso agora nesse momento, porque a gente está em casa como toda hora, a gente não faz atividade física do modo adequado, então várias influências que aconteceram nesse sentido. Aqui do lado, todo mundo levanta isso, né? Os poucos colegas que eu ouvi falar sobre professores, né, que se dedicaram, né, que tem alguma pesquisa, a Tânia Araújo, lá da Universidade Estadual da Bahia, apresentou, né, tem um recorte de gênero importante que acaba acontecendo, que as mulheres são mais sobrecarregadas. Eu resolvi colocar uma figura masculina também, né? O cara ali descobre que o filho dele está ali pendurado na mesa, derrubou o café dele ou alguma coisa que ele estava tomando, né? O cachorro do lado, para lembrar que nesse momento há uma divisão de tarefas que é necessária, que preciso os dois fazerem, né? O casal, quando tem casal, né? Dividirem essas tarefas e não deixar sobrecarregar a mulher. Mas não, a gente sabe que na realidade a mulher tem sido, já é sobrecarregada naturalmente, mas agora nessa pandemia foi hiper sobrecarregada. Temos os trabalhadores que continuaram trabalhando, né, que com sua atenção, a gente mostrou aqui tanto do lado da gestante, né, que são um grupo de risco, mas também tem a médica, né, temos os colegas médicos, os colegas profissionais de saúde, os entregadores, né, os Ubers da vida que transportam as pessoas, tem várias pessoas, vários trabalhadores que foram considerados trabalhadores essenciais e que estão nessa corrida aí trabalhando. Lembrar que a gente tem em casa, né, quando a gente pensa que eu tô trabalhando, eu me cuido, mas quando eu lembro que eu chego em casa, eu tenho criança, tem idosos, tem pessoas com doenças crônicas, né, que são pessoas sob risco. Então acaba que todo mundo tem alguma influência do medo dessa pandemia, desse vírus, né, mortal para algumas pessoas. Aqui, já lembrando novamente que, apesar do rapaz estar numa postura razoavelmente adequada do ponto de vista do físico, mas a cadeira dele é inadequada, o notebook está lá na frente, né, ele realmente está adotando posturas inconvenientes. Ele está olhando para baixo, né, ele está forçando o pescoço. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E com isso aí, lembrando mais uma vez, até a postura da moça ali, né, toda curvada, olhando o notebook, trabalhando, vai refletindo nos problemas osteomusculares que vão surgindo com a gente. Eu vou lembrar 3 problemas mais sérios aqui, que são os mais comuns, né, que são principalmente esses osteomusculares, a nossa saúde mental
e alguns distúrbios do sono, principalmente, que tem afetado a maioria dos professores. Não diria que todos, mas eu vi queixa de várias pessoas, né, vários colegas falando sobre isso. Tem outros problemas? Sim, mas eu vou focar nesses mais sensíveis que a gente tem notado nas pessoas. Né? Então, posturas inadequadas, né, o relaxamento total nos leva a sofrer. Né? O corpo começa a dar sinais de que está sofrendo. Alguém quer falar? Estou ouvindo barulho? Do ponto de vista da saúde mental, né, que eu já falei, já antecipei algumas coisas, tipo a cortina se abriu, né? Tem uma realidade agora. Eu não há aquele entusiasmo do início, que eu estava aprendendo coisas, que eu previa que voltássemos rápido, que tudo que eu estava fazendo, aquelas participações de seminários, de encontros, tudo seria legal, mas que seria bacana, mas de repente eu notei que minha vida está indo para água abaixo. Eu estou perdendo meu tempo de vida, eu não estou curtindo a minha família. Além de estar dentro de casa em quarentena, né, em afastamento social, eu estou também perdendo a minha intimidade. Eu estou tendo que ter horas que eu preciso fazer as coisas e tem barulho. Várias reuniões que a gente tem participado, aulas, aí você escuta o cachorro, se não é de casa é do vizinho, né, criança correndo, fazendo bagunça. Então a vida assim, ficou aberta no vídeo. Né? Temos os problemas de sono, né? A gente trabalhando muito, esse segundo exemplo aqui da moça abrindo a boca, bocejando, né? Eu lembro muito bem aqui que às vezes a gente se vê de madrugada trabalhando, montando coisas, ou até mesmo enviando trabalhos para colegas, né? Corrigindo trabalhos de alunos, e acaba que interfere no nosso sono. De alguma forma, a gente acaba tendo distúrbios do sono realmente, às vezes dificuldade para começar o sono, às vezes acordamos e perdemos o sono, não conseguimos voltar a dormir novamente. Isso reflete no dia a dia, a gente vai tendo sonolência todo o dia após essas atividades cansativas. A fadiga do Zoom, né, que a gente vai cansando de tanta reunião, tanto ficar olhando para a tela de computador o dia inteiro, né, às vezes à noite. Fadiga muscular da face, fadiga muscular dos olhos, né, o cansaço de ficar forçando para ver. Eu agora estou aqui conversando e não estou vendo a manifestação de nenhum de vocês. Se eu estivesse falando numa sala de aula que a gente estivesse encontrando para essa oficina, a gente veria se está agradando ou não, se as pessoas estão gostando ou não, se estão abrindo boca, se estão cansados, né? Se tentar mudar a estratégia, aqui a gente acaba não mudando, porque a gente fica muito preso. Quando é uma reunião que a gente está vendo as carinhas das pessoas, facilita, mas mesmo assim a gente força muito, porque as pessoas não transparecem, né? Eu tenho visto uma das queixas dos colegas é as dificuldades. Os alunos não abrem a tela. A gente fica vendo lá as letrinhas, os nomes, mas a gente não vê a carinha deles. Então, quando a gente está dando aula remota, a gente fica... Será que eu estou me fazendo entender? Será que eu não estou cansando esses alunos? Então, vai cansando e dá essa fadiga, que a gente chama de fadiga do Zoom. A gente fica irritado, estressado, com dificuldades, inclusive interferências no próprio sono mesmo, problemas visuais de acomodação que eram pouco relatados, tem uma piora muito grande, né? Tem uma procura maior dos oftalmologistas para busca de correção para esses problemas. Então, a fadiga do Zoom ela é real, ela existe, né? Não é uma coisa inventada na cabeça de alguém. A gente está começando a entender esse processo, mas ele vai refletir em problemas de saúde futuramente na nossa população. Principalmente nós, estudantes, que estamos diariamente participando dessas reuniões através de vídeo, né? Aqui é dor de cabeça, né? Também a fadiga do Zoom leva a isso, né? Secura dos olhos, né? As pessoas sentem os olhos mais secos porque ficam focados muito tempo na tela do computador. Esse aqui é um estudo americano que eles estão mostrando aqui, não sei se vocês conseguem ver se eu consigo. Estão vendo o meu mouse na tela? Se não Sim, estão, sim, então.
Enfim. Que, por exemplo, o estresse, particularmente o que eles falam é basicamente o que está acontecendo com a gente também, né? A gente tem preocupação com as crianças, com o ensino através de casa, né? O estresse com os nossos parentes, né, que estão vivendo com a gente, estresse com necessidades de equipamentos essenciais que a gente, no meu caso, por exemplo, eu dei um exemplo que eu precisava de material para fazer gravação e eu não tinha, e não tinha nem como comprar, a gente pede pela internet, leva um mês para chegar ou mais, né? Estresse de ser infectado ou não, dos nossos parentes e amigos serem infectados ou não, né? Não no nosso caso, porque a gente é de uma instituição pública, em princípio não, né? Pelo menos por enquanto. A gente não tem esse medo de perda do emprego, mas entre os americanos isso é uma realidade. Aqui de muitos professores, muitos colegas nossos do ensino privado estão passando por isso, né? Problemas financeiros de algumas pessoas e principalmente a sobrecarga de trabalho que é relatada pela maioria, né? Esse estudo ele trabalha com professores, com funcionários administrativos e pós-doutorandos que trabalham com eles também, acaba dando aula também. Então eles pegaram esses 3 grupos, nos 3 grupos é bem intenso, são bem intensos esses fatores, né, a influência deles na vida das pessoas. E os eventos relacionados, eles estão falando de uma piora geral do bem-estar físico, mental, social, né? Então, depressão, né, foi medido no estudo deles por esse instrumento DAS, né? Ele mede depressão, ansiedade e estresse, todos dando níveis de moderado para alto, né? Então é uma coisa muito séria, né? Já que uma medida, a professora Tânia Araújo, eu não estou, como eu não tive tempo para ter contato com ela não sei nem, eu acho que ela não publicou ainda, mas ela apresentou no seminário da Abrasco, ela apresentou os resultados de um trabalho dela com professores em Feira de Santana, na Bahia, que é muito interessante, que traduz mais ou menos isso aqui também, então não é privilégio ou problema de americanos, né? A gente também aqui muito próximo da gente está acontecendo, a gente vê relatos de colegas passando por isso também, né? Agora, como que eu vou enfrentar essa batalha, né? É uma batalha mesmo, é uma guerra. Como que eu vou enfrentar essa batalha? Você já contou isso, quer? Você está fazendo? Pessoal, agora essas coisas que eu vou falar aqui são coisas que são sugestões, não quer dizer que vai servir para todas as pessoas, é apenas pontos para reflexão. Eu espero que depois vocês me ajudem aí refletindo. Nesse momento, se vocês quiserem parar e contribuir, é muito interessante, muito importante, tá? Primeira coisa, adequar o espaço, né, da casa da gente, de vida da gente, a esse modo de trabalho remoto, de ficar em casa todo o tempo, né, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com as possibilidades. Nem tudo a gente pode fazer. Nem todo que eu desejo, né, eu não tenho disponibilidade para tanto, mas pelo menos dentro do que eu tiver possibilidade, eu devo adequar esse espaço. E se é um convívio social, né, a gente tem famílias, né, nem todos, mas a maioria tem família, tem filhos, esposo, marido, às vezes pais e outros parentes agregados morando com a gente, então adequar esse ambiente também do ponto de vista coletivo, para que as atividades aconteçam de uma maneira o mais agradável possível, ou pelo menos o menos lesiva possível, tá? Verificar a infraestrutura geral, principalmente a infraestrutura para trabalho, né? No caso, a gente, enquanto trabalhador, pensar no mobiliário, nos equipamentos, na ambientação, na disponibilidade de internet ou não. Por mais que a gente tente, né, esse é um fator externo que a gente não está conseguindo dominar muito, a tal da internet. Ontem eu estava sem internet de manhã, foi um desespero que eu sabia que ia precisar hoje. Até tirei a minha imagem aqui para ver se ficava melhor para eu poder trabalhar, por causa disso, para não cair a internet. A divisão das tarefas entre os participantes da moradia. Quando eu mostrei aquele vídeo, aquela imagem anterior, né, do rapaz aspirando a casa, foi para lembrar que a gente tem que dividir as tarefas, né, não deixar que recaia tudo sobre a esposa ou sobre o marido, né, ou sobre uma pessoa que resida com a gente, né, para dividir entre todos. Quem tem filhos pequenos, provavelmente criança
muito pequena não tem jeito de fazer as coisas. Mas se você tem um filho aí com mais de 10 anos de idade, inclusive dividir as tarefas, que eles recolham as próprias roupas e levem para o balde, sei lá onde você junta as roupas sujas para levar para a lavanderia, lavar os próprios copos sujos, talheres, pratos, né? Dividir com os parceiros a limpeza doméstica, talvez quem tiver mais condições e der conta, não é o meu caso, de fazer a própria alimentação, pelo menos fazer uma alimentação mais adequada. Tudo isso é importante, né? Não deixar que recaia sobre um só indivíduo da casa. Isso é muito importante porque a gente acaba sobrecarregando esse indivíduo, de alguma forma ele acaba sendo o foco de tudo, né? E temos tendências ainda a jogar sobre essa pessoa outros fatores, como os nossos cansaços, os nossos estresses, né? Então a gente tem que repensar e dividir tarefas mesmo, realmente. A divisão, né, adequada do tempo e do espaço entre os usuários, né? Tem espaço que não dá para dividir com todo mundo no mesmo horário. Quando a gente está trabalhando fora, a gente acaba que isso se harmoniza de alguma forma. Os poucos momentos de encontro, quando você chega em casa, algumas pessoas já utilizaram os espaços, etc. Mas quando todos estão vivendo sobre o mesmo espaço ao mesmo tempo, então tem que ser dividido isso aí, adequado o tempo para cada uso de cada um, né? Atenção ao corpo físico, né? Uma alimentação adequada, exercícios, que a gente vai depois passar um vídeo aqui ao final com algumas sugestões de exercícios que eu pedi um educador físico para nos ajudar. Não sei se ficou bom, mas se ficou adequado, mas depois eu vou disponibilizar ele no Instagram do Ponto de Encontro. Quem quiser, depois vai ficar lá para vocês verem e utilizarem, se acharem prudente e de serventia, né? Ter uma alimentação o mais balanceada e adequada possível, não só na qualidade, que a maioria de nós aí já somos profissionais da área de saúde, já nos preocupamos com isso, mas lembrar que quando a gente está em casa, a gente tem tendências a relaxar um pouco na alimentação, né? Não devemos. O sono adequado, né? Ter horários de sono dentro de um padrão aceitável, né? Não ficar trabalhando de madrugada. Depois eu vou falar aqui mais na frente também sobre a adequação dos problemas de sono, né? Não ficar ouvindo notícias ruins à noite, vendo coisas desagradáveis, desligar o celular numa certa hora da noite, não ficar olhando mensagens, trabalhar até um certo momento e parar, deixar os problemas para o dia seguinte. Nada vai morrer, ninguém vai perder a vida se você deixar e postergar para o dia seguinte um problema que, quando você acordar, você vai lidar melhor com ele, inclusive, né? Coloquei outros aqui, outras coisas que a gente possa, em relação ao corpo, né, ir pensando também. Inclusive, pessoas que tomam medicamento, não deixar de fazer uso dos seus medicamentos, né, nos horários adequados e corretos. Decisão sobre horários, né, horário para iniciar e parar tarefas, porque se a gente não fizer isso, infelizmente, a gente trabalha o dia inteiro. Então, serão 24 horas direto, será plantão de 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, né? Se a gente não tomar essa decisão de controlar os nossos horários. Tem que ter horário para começar e horário para terminar. O cuidado com a saúde mental, né? Está aqui, coloquei aqui, atividades relaxantes, não só físicas, né? Tem gente que consegue fazer yoga não esqueci, fugiu aqui a palavra de outros poderiam ser relaxantes, alongamentos mesmo do corpo, né? Poderíamos usar também, tai chi, né? Mas também atividades relaxantes, como ouvir uma música agradável, ler um livro agradável, ou ver um filme agradável. Esse é bom, não avançar muito à noite, senão atrapalha o nosso sono, porque a gente fica muito ligado, né, naquelas telas de televisão, já estamos cansados de tela o dia inteiro, não há mais uma para ver, né? Atenção à nossa família, não esquecer que temos gente, né, do nosso lado, que são os nossos entes mais queridos, né, de maior valor para a gente, e a gente acaba que vai, não, deixa, depois eu mexo, um filho, né, eu vou resolver um problema aqui, depois eu olho, depois converso, e vai deixando para lá, e as pessoas sentem isso. É preciso a gente cuidar disso. Estou falando de coisas muito óbvias, né, não nada de novo, mas que eu espero que seja um ponto de reflexão. Adequar o espaço, né, conforme as necessidades. Voltou para trás, desculpem, gente.
Ele está voltando, deve ficar a mesma coisa que 2 vezes. Acho que ficou repetido, desculpe. Nunca deixar o trabalho invadir o seu tempo. Né? A gente tem muito disso, de controlar isso, quando a gente está trabalhando normalmente, a gente sai de casa para poder trabalhar. Mas nesse momento remoto, se você não cuidar, ele vai invadir seus horários. Né? Infelizmente, tem pessoas, inclusive colegas nossos, que não têm muita noção de tempo, não. No tempo deles, eles nos ligam à noite, fins de semana, mandando mensagens. A gente tem que tentar ao máximo não deixar e também não fazer, porque se a gente acaba, de repente, a gente acaba fazendo também. É uma coisa que às vezes a nossa ansiedade nos leva a fazer isso. Né? Não deixar invadir nada disso aqui que a gente tem. O lazer, que está restrito, mas a gente faz alguma coisa nesse sentido. Né? Os cuidados com a atividade física, com a alimentação, com a nossa vida, né, familiar, com os nossos parentes mais próximos, né, os casos dos parceiros, dos filhos, os pais, né, os avós, etc, etc, e vai por aí afora. Não tomar decisões que vão mudar radicalmente a vida da gente. Né? Isso aqui é um negócio meio relativo, né, para refletir. Tem momentos que a gente está com alguma coisa, por exemplo, eu estou... Vamos só dar um exemplo, não é a realidade, não. Mas se eu estivesse querendo comprar um apartamento, trocar de apartamento, e já estava olhando e tudo mais, aparece uma boa oportunidade, eu vou fazer, não vou deixar de fazer. Mas de repente, não, agora por causa da pandemia, eu senti que meu apartamento está pequeno, eu tenho que me virar, pegar financiamento para comprar um outro, etc, etc. Então, assim, não tomar esse tipo de atitude, né? Pessoas que estão assim às vias de separar, né? Às vezes, principalmente nesse momento de pandemia, muita briga dentro de casa, as brigas se intensificam. Então, toma cuidado para não tomar essas atitudes nesses momentos, porque depois a gente vai arrepender muito se a gente fizer isso nesse calor dessa situação que a gente está vivenciando atualmente. Coloquei essa dúvida, essa pergunta aqui, desabafar e chorar, se isso faz sentido. Para mim faz, né? Acho que a pessoa deve, nos momentos que ela está muito triste, angustiada, faz parte, né? Se a pessoa é mais tímida, não gosta de fazer isso na frente dos outros, que faça escondido, no banheiro, em algum lugar, no quarto, etc. Mas que faça, porque senão você vai ficar sofrendo e ansioso. E isso, chorar faz parte, ele vai aliviar um pouquinho o sofrimento da gente. E a gente vai ver que todo problema tem uma solução. Pode não ser a melhor, mas tem. Eu tenho um colega lá de Viçosa que ele falava que se o problema não tem solução é porque ele não existe. Ele coloca isso, inclusive, nos e-mails que ele envia para a gente. Ele é uma pessoa que eu tenho extremo apreço por ele, um carinho especial, um amigo muito acolhedor, que me acolheu quando eu entrei na Universidade de Viçosa. Ele me ajudou muito. Então, ele traz essa reflexão para a gente, né, que o problema ele sempre tem uma solução. Né? Se não tem solução, é porque não existe. Eu acho legal esse pensamento dele. Tem um problema sério que a gente é sugado por algumas pessoas. Né? As pessoas que sentem que você... Elas pelo menos acreditam que você é mais forte, né? Acabam trazendo os problemas para você. E nesse momento que você já está sobrecarregado de problema, é um fator a mais para te jogar para baixo. Né? Então, assim, na medida do possível, tente convidar essas pessoas para fazer atividades que seja até mesmo online, né? Se não puder ser em conjunto, que sejam agradáveis para os dois. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de ver um filme engraçado, um show, uma comédia, sei lá, um recital, alguma coisa que agrade aos dois e que pelo menos disfarce aquele momento que a pessoa está mais angustiada, mais ansiosa, para que ela não se sobrecarregue. Nem sempre é possível, mas tentar é bom, porque dentro de casa a gente sente que a gente vira para-raio dos problemas dos nossos queridos que convivem com a gente. Né? E na família, inclusive, também. E alguns amigos também. Colar naquelas pessoas que te inspiram, né? Que são pessoas que a gente tem uma verdadeira admiração. Eu falei do Rodrigo Siqueira, que é um colega grande, que tem aqui o nosso chefe, o Rafael, uma pessoa que me inspira muito também. Eu colo muito no Rafael, né? Ele ajuda muita gente do ponto de vista dessas questões digitais que a gente não tem muito domínio, né? Acaba ajudando a gente, e conversamos também, ele me ajuda muito. Então, assim, não é sobrecarregar a pessoa, conforme eu falei no anterior, para a gente não fazer isso,
Mas colar nessas pessoas que causam admiração na gente, né? Mesmo que isso depois venha trazer algum tipo de decepção, não preocupa com isso não. É normal a gente talvez decepcionar e tal, mas nesse momento a gente tem uma admiração. Isso ajuda muito a gente, né? No caminho que a gente está vivendo nesse momento, que a gente vai ter uma inspiração para a gente continuar. Acho que é importante. Dividir competências com as pessoas, amigos, colegas, né? Eu tive uma experiência muito boa. Nós estamos reformulando a nossa disciplina Saúde do Trabalhador e a participação dos colegas, né? Principalmente a colega Elise e a colega Ada. Foi assim, eu estou levantando o nome das duas, que foram as que mais nos ajudaram. Foi essencial. Cada um tem sua habilidade, a gente juntou as nossas habilidades e sai um trabalho que está sendo reconhecido pelos alunos. Eu acho que isso é importante. Então, assim, eu sei, eu sou uma pessoa que acredito que eu tenho um certo talento para escrever, para fazer roteiros, mas eu não gosto de filmar, não sei fazer edição, mas tem um colega que faz e ele é bom para falar. Então a gente junta tudo e constrói uma videoaula, por exemplo. É um exemplo, né? Dividir nesse momento as tarefas para a gente não ser sobrecarregado e fazer bem feito com a qualidade, né, o talento de cada um, reunidos para a gente poder atuar. Ser otimista dentro dos nossos horizontes, né? Não ser otimista demais, sem exagero, né? Tem uma lucidez importante, que tem aquela coisa de achar que tudo vai dar certo, que é maravilhoso, que eu vou ganhar na Mega Sena, que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tem que ter limite, a gente tem que ir dentro dos nossos limites, mas também não deixar de ser otimista, né? Eu acredito que isso vai se resolver, que nós teremos em breve uma vacina, né? Com todos os percalços que estão acontecendo. Houve uma interrupção do processo de validação da vacina recente, mas a gente espera que ele seja resgatado em breve, continue e nós tenhamos a vacina para a gente poder voltar às nossas atividades presenciais. Eu, particularmente, sinto muita falta do aluno, eu gosto muito da convivência com o aluno, então isso é legal para a gente, né? Espero que a gente... Mas é uma visão otimista, mas eu também não sei dos limites, então é saber planejar isso aí conforme os nossos horizontes, não querer nada fora do alcance dos nossos pés, né? Se a gente abrir muitas pernas, a gente acaba caindo. Também não ser pessimista demais, né? Imaginar que tudo vai ter um final, aquilo que eu falei, o problema ele tem uma solução, pode não ser a melhor possível, mas pelo menos ela vai servir para nos orientar nas próximas tentativas que a gente for fazer. Isso aqui talvez não sirva para a maioria, mas eu vou colocar isso aqui, eu acho importante colocar, que é a gente se doar nesse momento, né? Tem muita gente carente, necessitada, gente passando necessidade muito grande. Eu peço desculpas se isso incomoda alguns de vocês, mas eu acho que é importante. Eu levo isso como um lema de vida, né? Ajuda a gente muito. E com o tempo a gente percebe que o bem que a gente faz para o outro reverte para a gente de uma maneira extremamente agradável. Então a gente acaba fazendo, depois ao natural. No início é um pouquinho difícil, mas depois se torna tão natural que a gente nem vê que está fazendo. Acho que é importante. É só uma lembrança para aqueles que puderem, tiverem condição e quiserem, né, vamos aí atuar, né, ajudar os nossos próximos. O nosso próximo, desculpa. Ser empático com o outro, principalmente com aqueles com os quais a gente convive, né? Todo mundo estressado, todo mundo passando dificuldade, né? Às vezes se reúne com um colega que está estressado e ele às vezes é agressivo, sei lá, de alguma forma não nos agrada, mas tentar e pensar que todo mundo está sob pressão e sob estresse, né? E que todo mundo precisa de apoio, eu preciso e também posso ser apoiado por essa pessoa no outro momento. Então, balizar tudo que as falas, ter cuidado do que a gente está tomando de decisão nos momentos, né, para a gente não arrepender depois. Se você tem alguma fé, reforce essa fé, né? Quem não tem, pula esse item, mas quem tem, eu acho que é bom reforçar, porque a fé mantém a gente mais em pé para tolerar esse momento difícil, né? E não só esse, mas o resto da vida da gente, tudo que a gente tem de dificuldades, quando a gente tem uma fé, a gente passa melhor por esses processos, né? Quem tiver, deve ter outra forma de aliviar essas tensões e estresse, né? Que utilize da melhor forma possível.
Evitar estressores negativos, já falei, principalmente nos dias de descanso e nos horários antes de dormir à noite, né? Evitar reuniões estressantes, cansativas, né? Nos horários que a gente vai dormir, para a gente não ter dificuldades no sono. Evitar tomar bebidas com cafeína, bebida alcoólica, né? Porque ela acaba, em algum caso, né? Todos sabemos isso aqui, a maioria somos profissionais de saúde, que elas interferem, levando a gente, talvez até na indução do sono ajude, mas depois que a gente acorda, a gente tem tendência a perder sono. Então, evitar essas coisas que possam atrapalhar o nosso sono, que ele seja reparador para a gente, né? A gente voltar ao dia seguinte atuando melhor. Deixar os problemas para o dia seguinte, eu já falei anteriormente, né? Uma coisa que você deixar para resolver no dia seguinte, que parar uma certa hora não vai matar ninguém, ninguém vai morrer por causa disso, a não ser que haja um risco de vida, aí sim você deve atuar, mas caso contrário, não. Embora a crise, né, o pós-crise, ela está aí, tem um pós-crise que eu já até levantei, que nós teremos influência de tudo isso que a gente está passando agora, que já passamos no nosso futuro, lembrar que o passado passou, não temos mais nada a fazer com ele, né? A não ser como experiência. O que a gente está vivendo agora vai influenciar mais ainda o nosso futuro. Então vamos trabalhar o atual, viver bem o momento atual, porque ele sim vai refletir no nosso futuro, né? Ele vai trazer mais coisas para a gente da agora vai refletir, né? O que a gente fizer hoje terá mais reflexo no nosso futuro do que o que já aconteceu. Então vamos passar por aí. Não é que esse 22, eu até esqueci dele aqui, mas não ficar procrastinando nenhum problema, assim, mas deixar ele para o dia seguinte. Esses dois, o 21 e o 22, tem uma coisa a ver um com o outro, tá? Agora, rapidamente, já está bem avançado aqui, como ninguém me interrompeu, vocês queriam falar alguma coisa sobre isso que eu falei, gente, até agora? Eu gostaria da opinião de algumas pessoas para nos ajudar. Oi. Não. Geraldo. Pode falar? Pode, claro. Só uma coisa, porque às vezes a questão de estar trabalhando em casa, que é o caso dos professores, parece como não trabalho, sabe? E eu acho que quando a gente falar trabalho, a gente usar trabalho presencial e trabalho remoto, porque senão confunde um pouco, sabe? Você mesmo, quando estava falando, eu sei que você não pensa isso, mas umas 2 vezes você usou trabalho e os outros não trabalham. Então, assim, é trabalho presencial e trabalho remoto. São 2 tipos de trabalho, né? Eu acho que a gente vai ter que incorporar isso no nome trabalho por esses períodos, né? Trabalho remoto e trabalho presencial. Ambos são trabalhos, né? Quando você falou do entregador ou do médico, enfim, os trabalhadores considerados essenciais, o trabalho presencial. E o restante, muita gente com trabalho remoto. Era só lembrar isso que me chamou a atenção na hora que você falou. Muito bem lembrado, Geraldo. Luiz, só antes de você responder, me desculpa, é só porque eu acho que você não está vendo o chat nem as mãos levantadas, é porque a Flávia está com a mão levantada, tá? Então depois que você responder o Geraldo, eu vou te pedir para você falar, tá bom? Você podia gerenciando para mim isso aí enquanto eu estou com a tela aqui? Tá, não, tranquilo, fica tranquilo que eu gerencio a fila. Então vai lá, Flávia. Flávia? Flávia, está ouvindo a gente? Ai, droga. Oi, Flávia. Estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora? Ah, tá. Bom, primeiro eu queria te parabenizar, Luiz, porque é muito raro a gente ouvir um homem falando mesmo sobre trabalho e fazer um recorte de gênero. Eu queria te parabenizar muito por isso, assim. Parece que a gente é sempre igual, mas especialmente nas questões de trabalho, as mulheres são mais sobrecarregadas por essas questões de cuidado que tu falou, né? E não só de filhos, mas também da casa, também de outros parentes, né? Outros familiares. E aí eu queria só colocar que tu falou de várias questões, eu queria adicionar uma que eu acho que é importante nesse recorte, né, nessas tuas 22, eu queria adicionar uma 23. Claro. A gente fez um estudo que foi sobre a produção docente das mulheres na área da saúde sobre Covid.
A gente mandou agora para a Saúde em Debate e a gente viu que as mulheres, né, como a gente já sabe, isso já é histórico, têm produzido menos, mas talvez a pandemia esteja agravando isso. E aí a gente mostrou que elas produzem menos, especialmente em colaborações internacionais e dentro da área da medicina, na área da clínica, né? É a área que as mulheres menos se destacam enquanto autoras. Então, uma das questões que eu acho que seria interessante incluir, e especialmente as mulheres produzem, né, publicam menos quando os artigos mistos, de autoria mista, são liderados por homens. Então, quando uma mulher lidera, metade dos autores são mulheres, mas quando um homem lidera, 30% dos autores são mulheres. Então, assim, chamar atenção para os nossos colegas que a promoção da equidade de gênero é uma questão estrutural, né? E assim, mas também é uma questão da gente, né, começar a incluir mulheres nas nossas publicações. Então, chamar a atenção que a gente também pode promover, né, e prevenir o adoecimento, né, promover essa inclusão de gênero e prevenir esse adoecimento das mulheres e não deixar ninguém para trás. Então, eu acho que é uma questão de talvez, né, eu acho que é a minha fé, é a ideia da promoção da equidade de gênero. Só complementando, assim, parabéns pela explicação mesmo, adorei tua Obrigado, fala. excelente lembrança. Acho que a professora Tânia Araújo lembra isso, que as publicações das mulheres, por mais que publicaram muito, mas ainda é inferior às dos homens. Isso que você falou é realmente muito boa lembrança, né? E principalmente em áreas clínicas, né? Talvez na saúde pública isso não seja tão visível, mas nas áreas clínicas, com certeza, é bem destacado. Muito boa lembrança, Flávio. Tem mais alguém aí, Rafael? Eu não estou vendo. Não tem ninguém com mão levantada, não, Luiz. Se alguém levantar não. aqui, eu te falo, tá? Então tá, vou continuar aqui então. O Tarcísio levantou, mas abaixou. Tarcísio, vai falar, não? Gostaria, sim. Luiz, parabéns, tá? Eu acho que você topou fazer um trabalho, um desafio muito grande e está super legal, super interessante. Você está trazendo várias coisas, né? Então, Flávia acabou de falar da questão de gênero, muito legal. Eu queria que você abordasse uma coisa também, que é a questão geracional, de idades, né? É diferente, né? Como é que se coloca o trabalho remoto, Sim. dependendo da idade, dependendo do tempo de trabalho dos professores. Eu acho que é outro fator assim, importante para se analisar, né? E pensar também que muito do trabalho remoto, né? Ele acontece não por opção, mas talvez por falta de opção, né? Como é que nós, trabalhadores, professores, lidamos com essa questão? Muito boa lembrança, Tarcísio. Foi um esquecimento aqui que realmente, né, deveria ter lembrado, porque as pessoas que... Tem alguns casos que as pessoas são obrigadas realmente a ficar por ser grupo de risco, até pelo fator idade. E não só isso, mas até a forma de lidar com essas novas tecnologias, né, com essa inclusão digital às pressas, maluca, que todo mundo teve que fazer. Temos várias gerações aí que tem criança que já nasce com o celular na mão fazendo, quase que fazendo programação, né? E temos outros que temos a maior dificuldade eu sou um deles, né? Dificuldade de utilizar essas novas plataformas, né? Fui fazer cursos, exagerei até, né? Tem vários vídeos baixados, gravados para poder aprender, porque é exatamente pela dificuldade que a gente tem, né? Sendo uma geração mais antiga, eu passei por todas as etapas de informatização, né? Vi a internet nascer. Eu vi uma coisa que poucos de vocês, né? A Flávia provavelmente não tinha nem nascido quando o mainframe existia, né? Que ocupava todo um prédio aqui do lado do Minas Tênis Clube. Eu trabalhava ali e ocupava 1 ou 2 andares, salvo engano, um computador, né? Uma coisa louca de se imaginar. Hoje um celular faz muito além do que fazia esse computador gigante, né? Então, as tecnologias realmente
essa questão geracional influencia muito, e ela é um fator de estresse para os professores, né, para os docentes. Eu participei da maioria das oficinas, todas que eu tive condição de participar, eu participei, né, tanto aquelas iniciais que foi o Edgar, depois as que o Rafa fez. Eu via que muitos dos colegas que estavam com a gente participando, né, foram vários de outros departamentos, inclusive, talvez até de outros setores, de outras faculdades da UFMG, e via que muitos tinham dificuldades de entender o que estava sendo falado. Eu talvez não estava tendo, porque eu estava estudando mais, né, estava já há um tempo investindo nisso, mas tinha momentos que eu me perdi realmente com dúvidas em relação a essas questões digitais. Né? Então, a gente vê que muitos de nós, né, inclusive os nossos alunos, o grupo do GEDAN, né, eles deram aulas para a gente, eles fizeram um curso emergencial, eu participei, eu fui, que se chama de versão beta, que eu tive que fazer para avaliar, depois eu fiz o próprio curso, gostei muito, porque eles têm uma facilidade muito grande, e ao passo que a gente tem dificuldades. Mas eu também vi alunos, eu tenho alunos hoje das minhas disciplinas que falam, que fizeram queixas das dificuldades de acesso, não só de acesso, desculpa, mas também de lidar com questões digitais. Então, assim, tem todo, mas em síntese, né, nós que somos professores, às vezes, com mais idade, né, temos os mais jovens aí, que pegam tudo no ar, fácil, né, o Rafa, a Flávia e outros colegas que estou lembrando aqui agora, do departamento, inclusive, que eu conheço, né, tem os dos outros departamentos também, fazem muito mais rápido, mas temos também os mais com mais dificuldades, não só, não diria de idade, mas mais experientes em outras coisas. E aí volta naquela recomendação minha da gente dividir as experiências, né? O que faz melhor uma coisa junto com o outro e acabam fazendo de uma maneira mais adequada, acredito eu. Né? Acho que é uma boa solução para essas dificuldades, né? A gente dividir, né? Nós vamos dar uma aula, eu até já falei, nós dois, eu e o Tarcísio aí, de dar uma aula juntos, né? Vamos dar aula junto, porque a gente junta os nossos saberes e a gente acaba fazendo uma coisa melhor do que um só fazendo. É por aí, eu acho que é uma solução, podem ter outras propostas, acredito eu, teremos outras soluções, melhores até, mas é uma forma. Eu, enquanto profissional da área de saúde do trabalhador, né, e fazendo um recorte aí na medicina do trabalho, né, que me marcou muito ser médico do trabalho durante muitos anos na vida, foi exatamente tentar, assim, não ser muito sonhador e tentar fazer proposições mais suaves que fossem incorporadas pelo empregador e que fossem positivas para o trabalhador. Então, são coisas mais ou menos nesse sentido. O médico do trabalho passa muito por isso, ele fica muito entre a cruz e a caldeirinha, né? Tem momentos de sofrimento grande, de ficar dividido entre as duas situações. Mas a gente acaba aprendendo que algumas coisinhas simples são melhores do que não fazer nada. Então, são sugestões por aí. Mais alguém querendo falar? Ô, Luiz, quem está com a mão levantada agora sou eu. Então, tá, Deixa eu vamos lá. baixar. Em primeiro lugar, Luiz, eu queria agradecer aí sua disponibilidade, né, e o preparo tão cuidadoso dessa apresentação e dizer também que eu fiquei muito feliz de ter sido citado, né, por você nesse contexto, né, de apoio. Você também, claro, é um apoio para todos nós, né, para quem não sabe, o Luiz coordena um projeto que é o Ponto de Apoio, né, que visa mesmo a promoção da saúde, né, do trabalhador da faculdade. Eu queria só compartilhar uma coisa que eu acho que é comum a todos nós que somos professores universitários, mas que é algo que é muito constante e que incomoda muito, né? Que é essa sensação de que a gente o tempo todo está deixando alguma coisa para trás, né? De que às vezes eu me vejo até mesmo com um sentimento de culpa de estar, por exemplo, descansando num sábado ou no domingo, porque tem tanta coisa que eu deveria estar fazendo, que eu deveria fazer, que eu estou deixando para trás. A gente sempre está deixando alguma coisa para trás, né? Eu passei pela avaliação de progressão docente no começo do ano. Eu tirei 100 nos 3 eixos, e na verdade eu extrapolei os 3 eixos, teve eixo que eu tirei 200 e tanto. Então, eu não estou devendo trabalho, na verdade. Eu estou fazendo o que a faculdade me pede para fazer, senão eu não teria passado com 100 na progressão. Mas, ainda assim, eu tenho esse incômodo constante, né? Sempre tem um artigo que você está deixando de lado, sempre tem alguma coisa que você poderia fazer.
Eu lembro de uma entrevista que eu vi há mais tempo, de uma empresa alemã, que à primeira vista ela parecia, o princípio da empresa parecia ser muito antipático, que é o seguinte: eles querem só a sua força de trabalho. Então você entra às 9 horas, você tem que ficar com o celular desligado, né? Tem um telefone lá de emergência, se alguém precisar de falar com você, vai falar ligando no telefone fixo de emergência. Você tem que ir uniformizado, não tem encontro no final do ano, não tem nada, nenhuma promoção assim de, não sei, né, algum evento assim social, mas a empresa fala o seguinte: olha, depois das 5 horas, você não pode permanecer no prédio, você não pode levar trabalho para casa, é a sua vida. Né? Fim de semana também. Então, é uma empresa que tem como princípio garantir o máximo da força de trabalho durante o expediente, mas também livrar a pessoa de qualquer trabalho à noite ou fim de semana, sabe? Me parece uma coisa muito, não sei, meio fordista, meio século XX, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente se pega tão sem controle nessa situação, né? Eu estou trabalhando da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, claro que com vários intervalos, etc., mas à noite eu sinto que eu tenho coisa para fazer para o dia seguinte, eu sento, eu vou fazer, né? Eu não sei, assim, nem é tanto uma pergunta, acho que é mais um desabafo, né? Mas eu queria ver, assim, isso é a sina de professor universitário? Quer dizer, seremos assim eternamente? Ou há algo que possa ser feito tanto institucionalmente como no nível individual, né, para isso terminar? Né? Obrigado. Bom, Rafael, se a gente for muito simples no pensamento, a gente vai falar que depende muito da função, né? O professor, a atividade dele pressupõe atividades que ele possa continuar fazendo fora do local de trabalho. No caso das empresas, eles focam muito isso porque acabou aquele serviço, a pessoa vai embora. Mas eu acredito que os administradores da alta gerência da empresa, eles não vão para casa sem levar problema, não. Provavelmente eles devem ter um WhatsApp, um celular, alguma coisa que eles são acionados à noite, né? De madrugada. Tem exemplos que eu já trabalhei numa grande empresa bancária aqui que eu via nos celulares das pessoas que atendia lá, tinha vários considerados verdadeiros assédios, né, de coisas assim: você deixou de fazer isso, recebendo assim 2 horas da manhã, madrugada mesmo, o trabalhador recebendo. Com relação agora deixando um pouquinho, isso, eu acredito que a empresa vai para esse lado que você falou mesmo, é fordista mesmo, é questão de colocar na esteira e render, e depois parece boazinha que está liberando a pessoa para ela ir embora e não levar nada para fazer. Mas aí eu acho que, casando com a ideia de um pouco mais complexa, aí a função nos leva a gente ter essa possibilidade de trabalhar depois, ela acaba sendo incorporada pela empresa e até pela gente mesmo, né? No caso do professor, particularmente, a gente às vezes assume esse compromisso. Você mesmo falou aí, eu tirei 100 em tudo que eu podia fazer e mesmo assim eu sinto um vazio. Ainda tem coisas que eu poderia fazer que eu deixei de lado. É porque aí é o seu lado, o seu compromisso com a coisa, né? Não é mesmo da empresa. A empresa não está te cobrando isso. O que ela te cobrou, você cumpriu. Tem os dois lados da moeda. Tem o lado da empresa que cobra muito e tem o lado também da pessoa que se cobra, né? Acho que quando eu coloquei lá que a gente tem que se controlar e também priorizar as coisas que a gente quer fazer, né? Você mesmo já me falou várias vezes que a gente tem aqueles 3 eixos, né, que a gente tem que cumprir para ser aprovado na faculdade, né? Eu estou no estágio probatório ainda. Eu acho que eu mesmo li muito ansioso. O Tarcísio foi muito positivo, né? A minha própria banca que me avaliou foi muito positivo no sentido de falar que eu estava exagerando, né, que eu estava indo muito além. E realmente eu estava, né? Não precisava de ir tão longe. Eu acho que eu tinha que priorizar o que me incomodava, e isso sim eu dar vazão para o que me incomoda, e não ficar fazendo coisas assim que são às vezes necessárias, mas que podem ser divididas com outras pessoas para serem feitas. É um fator muito complicado. Obrigado, Luiz. O Luiz, Geraldo está inscrito. eu só queria colocar uma coisa que
Eu não te cumprimentei pela apresentação, porque eu estava meio chocado que vieram... O condomínio aqui está mexendo com limpeza da área externa do prédio, vieram dois trabalhadores para descer pela janela Nossa. sem máscara. E eu fiquei assustado. Falei, gente, vocês estão sem máscara? Eles falaram, nós não usamos. Não, eu tenho aqui, vocês querem usar? Não, nós não usamos, não, doutor. Nós não acreditamos nisso, não. E saiu pela janela. Então, isso ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei realmente... para a gente pensar um pouco em termos do que nós estamos passando para as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente acha que está todo mundo ciente e tal, tem alguma coisa acontecendo aí que está fugindo da gente. Mas eu queria comentar o que você falou. A gente é do tempo, a gente, assim, eu, Tarcísio, que está aqui, acho que é eu e o Tarcísio, não sei se tem mais alguém, do tempo em que a grande novidade foi o retroprojetor. Então, apareceu uma folha de papel que o professor escrevia, punha ali, ela projetava na parede, não sei o quê, que ele foi a grande inovação da época. Depois vieram os slides, depois veio o PowerPoint e assim por diante. E hoje a gente tem um grande avanço tecnológico. Em breve, imagino eu, nós vamos estar com hologramas, as pessoas vão vir em forma de holograma e participar das atividades. Eu acho que isso não vai demorar muito, não. Mas para a gente não ter, aí é um tipo de estresse em relação ao avanço tecnológico que eu não alcanço. É uma coisa que a gente tem que trabalhar um pouco, vocês, principalmente, né, da área da saúde do trabalhador, trabalhar um pouco essa questão, né? É o estresse de não saber dominar a tecnologia do hoje. E a tecnologia do hoje vai existir sempre. Amanhã vai ter outra tecnologia do hoje e assim por diante. É uma coisa que eu acho que a gente não pode sofrer esse tipo de estresse, porque esse tipo de estresse ele é muito danoso, ele não nos ajuda em nada. Obviamente nós vamos aprender, vamos buscar aprender a tecnologia atual, etc, etc, mas sem evitar um pouco daquela obrigação de conhecer tudo o que existe no momento, né? O que mais me impressiona nesse momento é a quantidade de plataformas que existem. Cada uma se diz melhor do que a outra, né? E uma grande quantidade. Então, é o Zoom, é o Teams, a RNP, é outro, tem aquela coiseira toda que existe e que isso desorienta um pouco os alunos, que, na verdade, isso passou, né? Foi numa fase inicial, agora você já estabelece com os alunos uma plataforma que você vai usar e consegue fazer isso relativamente bem. Mas é a gente não sofrer pelo estresse de não dominar a tecnologia do momento, né? Eu fiz o curso do Notion com o Rafael, e o curso do Notion chama muita atenção para esse tipo de coisa, mas eu não estou preocupado em dominá-lo completamente. Eu vou buscar usá-lo na medida em que me for necessário, mas sem a preocupação de conhecer tudo, porque não adianta. Quando eu conhecer tudo, já vai ter mudado, já vai ter facilitado. Eu sou do tempo em que regressão logística múltipla, existiam pessoas que aprenderam a fazer regressão logística múltipla e faziam disso o seu objeto de trabalho. De repente, apareceram o software que você apertava um botão que a pessoa demorava um mês para fazer, fazia em 10 segundos, quando gastava 10 segundos. Né? Então, eu acho que isso tudo ele vai ficando mais amigável. Tudo isso vai ficando mais amigável com o correr do tempo. E a gente tem que ter essa leveza para ir entendendo e aproveitando o que a gente precisa. Daqui uns dias vão aparecer outras coisas que são muito mais fáceis de serem usadas. Era isso que eu queria só lembrar em termos do trabalho e do avanço da tecnologia, não atropelar e não nos causar um estresse além do que a gente já tem. Obrigado. Geraldo, isso que você falou é importante. Você mesmo falou a chave, e é não deixar que isso seja sua meta de vida, né? Você não tem que resolver de uma coisa, porque as coisas não, elas são fáceis, mas depende muito de uma construção que vai em espiral, né? Alguma coisa te facilita. Hoje você utiliza uma dessas plataformas, as próximas evoluções delas que vierem já vão serem mais fáceis para você utilizar. Por quê? Porque você já sabe utilizar de um jeito agora e vai crescendo. Então, assim, não devemos nos estressar com isso mesmo, não. A gente tem que... Eu acho que é importante, uma coisa que eu lembrei aqui no início, é da gente dividir esses saberes, né? Eu acho que juntar com as pessoas, no caso nosso, de colegas professores, fazer uma divisão, porque todos temos as nossas experiências, as expertises em alguma coisa que pode contribuir. E no final dá uma coisa razoável, né? Desde que entre uma pessoa lá que só saiba lidar com
essas questões digitais, mas assim, aí a gente entra com as outras partes. Dividir tarefa é uma coisa importante. O nosso trabalho remoto, ele foi assim, decidido muito às pressas, né? A gente teve que, realmente causou muito estresse. A gente tem os cursos da universidade que a gente foi tentar inscrever, já não tinha vaga, e isso eram milhões de vagas e não tinha mais vaga. Todo mundo foi correndo atrás para fazer. E foi bom que uns fizeram, né, e tal. Mas assim, acho que não devemos morrer por conta disso, não. Se você tiver uma plataforma que você usa bem, por que não usá-la? Né? E dividir também tarefas, acho que fica a dica de um apoio, né, de você conseguir com seus colegas que têm mais traquejo, mais tranquilidade no uso, de nos ajudar, né, e não estressar por isso também, não, porque tem umas coisas mais simples que a gente pode usar, a gente usa a nossa plataforma aí tradicional, a Moodle, e vamos tentando, né, não vamos morrer por conta disso, negócio você falou, o que hoje é novidade, amanhã já vai estar no ostracismo, então, é, vamos tentando sobreviver, nos adequando, né? Mas na medida do que for possível para a gente também, porque vai chegar um ponto que a gente não vai avançar. Eu realmente vou dizer por mim que eu tentei aprender programação. Houve uma época que eu tentei aprender programação, fazer programação com algumas coisas antigas aí que tinha, Clipper, sei lá, DOS, alguma coisa desse tipo. Eu comecei até a aprender isso, mesmo porque quando o computador começou, tudo era em DOS, né? Tudo tinha comando. A gente usa alguns softwares, o Stata, por exemplo, você ainda faz comando para ele poder rodar. Isso tudo aí é questão você falou certo, eu aprendo a usar. Não vou ficar se estressando, mesmo porque são tantas coisinhas que se você ficar preocupando em aprender tudo, e não estiver usando, você vai esquecer logo depois. Então não tem muito sentido, não. Eu concordo com você sobre isso. Tem mais alguém querendo falar? Posso avançar? Está quase acabando. Luiz, pode avançar, não tem ninguém com a mão levantada, não. A gente faz uma outra rodada daqui a pouco. Então tá, eu vou avançando aqui, né? Tentar ver agora uma coisa mais prática, né? De montar o posto de trabalho, lembrando que a gente tem esse trabalho no ponto de encontro. Eu fiz com os colegas da universidade, mais o pessoal do administrativo, né? Eu andei rodando a universidade no início, quando eu cheguei, a gente se apresentou e tal. E alguns setores pediram a nossa ajuda, a gente fez a última vez foi na Segrade, salvo engano, que a gente fez lá o trabalho. De orientação de posto de trabalho. Então, assim, se alguém tiver necessidade, quiser, pode nos procurar que a gente está à disposição. Vou só passar rapidamente algumas orientações básicas para o que está dentro de casa de vocês, né? Acho que depois a gente tem isso na faculdade também, que a gente olhar, porque tem muitos lugares que eu frequentei lá, que eu andei, que eu vi que o mobiliário totalmente inadequado, as pessoas em posturas viciosas, então vários problemas de saúde que vão decorrer a partir daí e a gente está à disposição para orientar, tá? Montagem do posto de trabalho, né? Lembrar que é escolher um lugar confortável para se usar, né? Quem gosta, é o meu caso, uma música suave, o uso de sons da natureza, são excelentes aliados para a gente. Quem se distrai muito com isso não deve usar, né? Deve tentar o máximo de silêncio possível, mas eu gosto, então eu acho que é uma solução que me ajuda a trabalhar melhor, é uma sugestão. Cada um vai ter que tentar adequar melhor o seu posto de trabalho ao seu bem-estar. Preparar um ambiente bastante aconchegante, né, com coisas que você gosta, que você utiliza e vê e acha agradável. Se você dividir o espaço com outra pessoa, né, estabelecer acordos de horários para utilização, né, para que as pessoas consigam utilizar uma sem atrapalhar a outra, né? Se tem outras pessoas que estão em casa, né, no nosso caso agora, trabalho remoto, né, em home office, você está, mas tem alguém que não está, colocar regras para essas pessoas que no momento que você estiver fazendo uma atividade, como essa que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, não ser interrompido, não ter barulho, não ter nenhuma reforma, nada no momento, né? Nada que te incomode, te atrapalhe a sua vida. Então, ter regras, porque se você não tiver, vai acontecer um momento que você estiver fazendo uma coisa necessária e importante, você vai ser interrompido e incomodado. Estabelecer horários, né? Criar um ritual é importante,
né, para começar, né, fazer depois de uma certa coisa. Depois que eu fizer isso, eu começo. Então, a tal hora eu vou começar. Ter horários para parar, né, as pausas, principalmente para refeição, para descansar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e horário de parar. Né? É sempre assim. O meu horário é tal, eu vou parar nesse horário. A não ser que seja uma coisa mortal, que não tenha como terminar no dia seguinte, é importante ter isso definido. A gente que trabalha com, por exemplo, projetos, às vezes a gente está elaborando um projeto, tem dia que é o último dia, infelizmente você extrapola um pouquinho, mas tem regra que no dia a dia não pode ser assim. Um dia ou outro vai lá, mas nem todos os dias não, né? Montar uma agenda semanal, né, com as metas da semana e principalmente metas diárias, que não sejam metas muito loucas, né, que você não consiga alcançar dentro das suas possibilidades, né? E lembrar que é mais importante você cumprir aquela meta do que ficar horas e horas sentado diante do computador e não chegar a lugar nenhum, né? Então, tomar muito cuidado com isso, né? Essas metas que sejam dentro de uma coisa coerente, né? E sempre nada que seja impossível, sempre dentro das suas possibilidades. Cuidado com tudo que pode te distrair no ambiente, né? Que se deixar distrair, às vezes a gente quer fazer uma coisa, está elaborando uma coisa, de repente uma campainha toca, um telefone toca, alguém te chama, né? Você está no computador e alguma coisa que estava no silêncio, de repente sai o som. Então, tomar muito cuidado para que essas coisas que distraem, né, não te tirarem a atenção para você conseguir cumprir o que você está fazendo. E é uma coisa importante, quando a gente cumpre o que a gente planejou, né, lembrando aquilo que o Rafael perguntou, se você planejou e você cumpriu, dá uma sensação de alívio, que você cumpriu aquele trabalho. Então é importante ter isso, né, planejado, com metas, né? Aqui essa imagem não é muito boa, tem vários problemas ergonômicos aqui, mas é só para lembrar do lugar aconchegante. E também aí para que tenha as coisas mais bonitinhas possíveis, que sejam que você entre em lugar e se sinta aconchegante, que não se sinta desconfortável naquele ambiente. É mais para lembrar isso. Eu coloquei uma imagem bonita por conta disso. Mas eu tenho alguns probleminhas aí. Lembrar que a gente está evoluindo aí desde, né, os nossos primatas até o que a gente é hoje, a gente acaba voltando para o mesmo lugar, né, voltando para frente do computador com essas posturas viciosas e a gente fazendo o nosso corpo sofrer. A gente evoluiu para chegar nessa situação aqui, não para voltar ao que a gente era no passado, né? Voltar aqui para essa postura extremamente lesiva para a gente. Aqui é só lembrando que quando a gente tem uma mesa para trabalhar, a gente tem áreas de alcance ótimo, que é essa laranja, que os braços dobrados junto ao corpo, né, o cotovelo em 90 graus, você roda essa área de alcance ótimo. Tudo que você precisa, que você usa muito, tem que estar nessa área para você não ter que ficar levantando o corpo, torcendo o corpo, avançando muito com o ombro para frente, né? Depois tem uma de alcance médio e de alcance máximo. E conforme as utilizações dos equipamentos seus, você vai avançando isso para mais longe. O que você usa menos vai ficar bem mais distante. Isso é importante porque acaba levando a gente, se a gente não tomar esse cuidado, tem uma coisa que a gente utiliza toda hora e a gente avança o braço toda hora para buscar, sendo que deveria estar na zona de alcance máximo, alcance ótimo, desculpa, da gente. Isso aqui eu não vou perder muito tempo, não. É só vocês lembrarem que uma postura, né, com a cabeça alinhada, equilibrada com a coluna, né, os ombros relaxados são importantes quando a gente está numa posição sentada, né, o olhar da pessoa tem que estar direcionado para frente, né, você não pode estar direcionado nem para baixo nem para cima, então a tela tem que estar no seu horizonte visual. O dorso seu tem que estar encostado, né? Principalmente a região lombar tem que estar encostada na cadeira, as nádegas também tem que encostar na parte posterior, não avançar muito o assento, ele tem que deixar um espaço aqui entre a face posterior do joelho aqui e o final do assento, para que não haja compressão de estruturas moles, né? O cotovelo vai ter que ficar aqui fazendo 90 graus, ou pode fazer um pouquinho para baixo, mas nunca te forçando a levar os ombros, para que você não sinta dores, né? Braço de cadeira, eu praticamente não gosto disso, não. Isso comunga isso aqui, manda todo mundo tirar. Quando você comprar a cadeira, se você utilizar, por exemplo, numa situação que você está reunindo e não está fazendo nada, digitando nada, escrevendo nada, ele é bom para você apoiar os braços numa reunião, por exemplo, numa mesa.
Mas quando você vai trabalhar, se você tiver com a sua mesa e ela não for ajustável, você vai, de qualquer forma, mesmo quando você for fazer o ajuste da cadeira, ele vai sempre bater aqui e vai acabar te afastando mais da sua área de trabalho. Ou seja, afastando o teclado e mouse que você usa muito, que teria que estar na sua zona de alcance ótimo, e vai sair disso. Então, acho que é desnecessário, né? Que mais aqui? A perna tem que fazer. Talvez esse ângulo aqui não seja muito necessário, não. Você pode ficar confortável na sua perna, mas o pé tem que encostar no chão, ou se você não encostar, você usar um apoio de pé. Tá? Acho que aqui é basicamente isso. Depois a gente pode, quem tiver dúvidas e quiser, a gente fala alguma coisa a mais. Essas são as coisas essenciais. Aqui são os apoios de pé, tem vários modelos e formatos, né? A gente deve sempre usar um que tenha pelo menos 3 estágios, principalmente quem usa sapatos de saltos diferentes tamanhos, então tenha para usar de acordo com a sua necessidade do dia. Se tiver com um sapato mais plano, um mais alto, e com um sapato mais alto, um mais baixinho, um nível mais baixo. Então, adequando a isso aí, né? Você queira mais ou menos um jogo de 7 erros aqui, mostrando postura errada, né? Que a gente tá, mas a gente já viu nos slides anteriores, eu não vou ficar focando muito, não, porque já avançamos muito, né? Isso aqui é uma coisa antiga, né? Que é do livro do Ichiro Ida, que é de 2003. Eu até acho que eu joguei meu livro dele fora. Eu fiz uma limpeza em casa recente e joguei fora, porque eu não utilizo isso mais não. E acabei precisando dele de novo. É que tem uma ideia aqui de coisas de medidas, né? Mas hoje em dia a gente não trabalha muito com isso, não. As coisas ajustáveis, mesa ajustável, principalmente a cadeira ajustável, apoio de pé, a gente resolve um problema sem se preocupar com essas medidas, porque vai depender muito da antropometria do cidadão. Então, eu gosto muito de lembrar que esses casos eu faço caso a caso, eu não faço para um conjunto, não. A gente, quando compra cadeiras, a gente vai acabar comprando uma cadeira mais ou menos dentro da média da população que a gente tem, mas, em princípio, montar o posto de trabalho a gente monta individualmente. Com relação aos níveis de iluminamento, a gente preocupar muito, sempre o que necessário, sempre que possível, desculpa, usar a iluminação natural. Não ficar de costas para a iluminação, porque ela vai bater na sua tela e dar reflexos, né? Então, idealmente, é colocar de uma forma perpendicular a janela, né? O seu posto de trabalho, a sua tela. E usar sempre de preferência a luz artificial, mas se não for possível, né? Eu tento ter esses mesmos cuidados. Aqui tem um erro grave essa primeira figura aqui, que a gente vê que os monitores estão todos de costas voltados para a iluminação, mesmo que natural, né? Tem artificial aqui também, mas ela acaba, se não tiver nada anti-reflexo nessas telas, a pessoa vai ter muita dificuldade de trabalhar. A gente vê aqui que não tem apoio de punho, nem para o mouse, nem para o teclado. A cadeira tem o danado do encosto de braço, do apoio de braço aqui, que vai atrapalhar. Se a pessoa realmente colocar na altura que ela precisa, ela não vai conseguir entrar aqui. Temos quina viva, tem um punhado de problemas. Então, individualmente, quem precisar e quiser, a gente orienta depois. Tá? Fica à disposição, pode me contactar. Com relação a ruído, né, a gente não trabalha mais com aquela NR15, que está ultrapassadíssima, né? A gente tem as NBRs aqui, acho que é a 10152, eu não lembro o número certinho, não, que fala sobre níveis de ruído para escritório, que é o que a gente tem que preocupar agora. Quando a gente pensa, a gente está em trabalho remoto, a gente está dentro de casa, né? Não é uma empresa que que tem que estar adequada, porque todo mundo trabalha ali sempre, né? Não são nossas salas, né? Da faculdade. Mas assim, dentro do possível, você pelo menos ocupar um espaço que você consiga ter um nível de ruído abaixo de 60 decibéis, que é o que dá um conforto para a gente, né? Tem softwares que a gente pode instalar, baixar no celular, que medem para a gente, não são decibelímetros, né, verdadeiros, mas ajuda muita gente. Dá para medir razoavelmente, para a gente medir o local da casa que a gente pode trabalhar melhor, sem maiores interferências externas, que é um distrator muito grande o ruído, né, ele atrapalha muito. Eu estou com obra em casa, então aqui eu tive que escolher hoje um caso à parte, um local diferente do que eu queria fazer hoje, mas foi uma excepcionalidade. Normalmente eu escolho o lugar que tem menos ruído. É observar muito, né, principalmente nós estamos entrando agora numa época de calor, né, a questão de conforto térmico e ventilação do ambiente. A ventilação é excepcional, é importante, não pode ser muito aquela corrente de ar que nos incomoda, né, ela tem que ser uma coisa agradável.
E dentro do possível, a gente tem uma temperatura aí, quem tem o ar-condicionado e dispõe dele e pode utilizar, né, que seja ali entre 21 e 23 graus, que é o conforto adequado para o nosso metabolismo. Lembrando que tem pessoas que não suportam essas temperaturas, às vezes tem que avançar um pouquinho para 25, quem sabe, né, quando é individual, não é coletivo. E até alguns casos excepcionais até para menos, né? A pessoa é muito calorenta, né? Quando você não tem o ar-condicionado disponível, você vai usar do velho, antigo ventilador, né? Sempre lembrando que não devemos perder de vista a ventilação, né? O artificial que é importante. Então, se a gente não tem, se a nossa casa, o nosso apartamento não foi construído, infelizmente a gente vai ter que utilizar os recursos, mas o essencial mesmo para a gente seria ter uma ventilação natural, que é a mais adequada, que ajuda muito para a gente. Logicamente, quando o calor estiver excessivo, 40 graus, infelizmente o ar-condicionado e o ventilador não vão fazer falta, não teremos como não utilizar, né? E tentar sempre que seja o menos ruidoso possível, né? Os splits para ar-condicionado e o ventilador, na medida do possível, que tenha menos ruído, né? Também. Com relação àquela fadiga do Zoom, eu coloquei essa imagem aqui, mas eu acho que é mais do que a cada 20 minutos você ficar desviando o olhar e tal, para não cansar, é realmente que as pausas que você vai colocar para você mesmo, né? O corpo deu uma dorzinha, incomodou um pouquinho. Se você acha que está muito concentrado, que não está dando conta, coloca o despertador do celular com uma música para te despertar. Não, está na hora de eu levantar, tomar uma água, um café, ir no banheiro, fazer alguma coisa. Isso já ajuda bastante. E limitar, principalmente, essas reuniões que todo dia tem, principalmente aquelas fora de horário, né, as noturnas, as matutinas exageradamente, né, antes das 8 horas, de forma alguma. Não ficar muito tempo, no dia que você dá aula, principalmente, tentar evitar ter outras atividades ligadas a ficar em frente ao computador, às telas, né, direto. Tenta evitar nesses dias, porque já que é uma obrigação, se você vai ter uma reunião mais prolongada, evite em outros momentos ter essa exposição. Acho que é mais importante seria isso. Com relação às atitudes em relação ao sono, já falei, as posturas, né, a saúde mental, a gente tem que tomar muito cuidado. Todas aquelas 22 coisas que eu falei lá elencaram um pouco em relação a isso, né, para a gente poder minimizar o sofrimento mental da gente também. E entender que tem momentos que a gente vai precisar de socorro profissional. Não necessariamente psiquiatra ou psicólogo, mas um ombro amigo, às vezes, para nos ouvir, né, um ouvido de aluguel emprestado, ajuda bastante, né? O contato com uma pessoa amiga, um parente, alguém que não vê há muito tempo, talvez ajude a gente a superar esse momento difícil. E em casos mais excepcionais, sim, e é um profissional, né? Nós temos colegas aí muito bons que nos podem ajudar ao máximo que a gente precisar, né? Dependendo das nossas necessidades. Bom, do que eu tinha para falar era isso, né? Que eu lembrei para montar, foi uma coisa assim, meio de improviso, né? Eu não achei muito trabalho já publicado em relação a isso. Provavelmente em breve a gente terá muitas coisas, né? Vários colegas estão produzindo e publicarão, mas assim, as pessoas estão apresentando esses seminários, essas oficinas, o que as pessoas vão fazendo na internet. Alguma coisa vai saindo até que os trabalhos científicos virão ao futuro, mas a gente já pode ir pensando, né, em como a gente minimizar esse sofrimento. Eu queria pedir o Rafael para compartilhar um vídeo que eu pedi para um educador físico fazer para a gente. Foram alguns exercícios simples que a gente faz na própria cadeira, lembrando que se a gente tiver que sair da cadeira e ir para um lugar para fazer, a gente acaba não fazendo. Então, deu uma dorzinha no corpo, a gente faz uns exercícios desses de alongamento, eles vão nos ajudar. Né? Se a coisa ficar muito persistente, aí não, aí você vai ter que parar realmente e tomar um cuidado maior. Mas isso aqui é só para o dia a dia, para a gente não deixar o corpo da gente sofrendo sozinho. Deixei aí, se tem colegas de outros departamentos, meu e-mail. Eu não consegui colocar tudo em minúsculo ali, infelizmente, mas é tudo minúsculo, tá, gente? E tem o ponto de encontro, né, que é só colocar no Instagram, quem tiver, colocar ponto de encontro, vai nos encontrar lá e a gente vai colocar alguma coisa desse trabalho que a gente elencou aqui hoje, inclusive o vídeo dos exercícios estará lá, quem quiser vai estar disponível. Rafa, se você puder compartilhar com a gente o vídeo.
agora. Vamos lá. Só lembrando aqui que eu falei de colar, eu colei muito no Rafa e na Dalgisa, viu? Dalgisa, se você tiver aí também, me ajudou demais. Nossa, como? O Luiz, a Dal não tá porque ela tá na banca de probatório dela hoje, probatório final. Ah, tá. Mas Os torcer para ela episódios. então, por aqui. Fazer vibrações positivas. Isso, não, mas ela vai ver a gravação depois. Eu vou colocar o vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alex Ritosh, profissional de educação física, e venho mostrar para vocês alguns exercícios básicos para melhorar a produtividade enquanto está em home office. Primeiro exercício, entrelaçar os dedos, jogou o braço acima da linha da cabeça, olhando fixamente para o horizonte, relaxa a musculatura do trapézio, abdômen bem contraído, segura por volta de 20 a 30 segundos. O segundo exercício que a gente vai fazer, entrelaçou os dedos, projeta o corpo à frente a um arredondamento das costas. Vai proporcionar um alívio na região lombar. Mesmo tempo, 20 a 30 segundos. Segurou a musculatura do tríceps, alongando e girando para o lado contrário do braço. Além do tríceps, a musculatura dorsal está sendo alongada de 20 a 30 segundos para um lado e para o outro. Próximo exercício. Segurou, abraçando os braços, proporciona um alívio da musculatura da região lombar. Cruzou as pernas, pressionando o joelho para baixo, aliviando e alongando a musculatura lateral da coxa e dos glúteos, de 20 a 30 segundos para um lado, 20 a 30 segundos para o outro. Um exercício excelente, rodou o tronco para o lado contrário, alongamento da região do quadrado lombar e musculatura dorsal. Um exercício excelente para aumentar a vascularização e circulação sanguínea, movimentos de rotação no sentido horário e no sentido anti-horário. 10 repetições para cada lado. Um alongamento da musculatura do peitoral, as duas mãos atrás da cabeça, olhando fixamente para o horizonte, projetando os cotovelos para trás. Mesma coisa, mantenha o abdômen bem contraído, peitoral aberto, gradil costal fechado. Próximo, cruzou uma perna por cima da outra, descendo o corpo à frente. O alongamento da região dos glúteos e lateral da coxa vai ser ainda maior. Exercícios em pé. Projetou o banco à frente, flexionou os joelhos, projeta o quadril atrás. Lombar, região torácica e região cervical no alinhamento. Perfeito. Banco à frente, perna estendida, alongamento da cadeia posterior da coxa. Para finalizar, 2 exercícios básicos. Alongamento da região do trapézio, deprime os braços, puxa a cabeça para o lado contrário, alongamento da cervical, trapézio superior. E por último, o exercício de extensão de joelhos. 10 repetições para cada lado. Fica a dica aí, pessoal, para vocês aumentarem a produtividade, ganhando qualidade de vida e bem-estar em ambiente de home office. Um abraço.
Bom, isso aí não é limitante, não. São alguns exercícios que a gente pode fazer na própria cadeira, né? Ajuda muita gente. E quando o corpo está gritando e está chamando a atenção da gente, a gente pode lembrar de alguns e ir fazendo. É só mais a título de lembrança mesmo que não precisa você parar para fazer uma atividade física densa para melhorar o seu bem-estar naquele momento que você está ali no trabalho, principalmente em frente aos nossos monitores, né? Que é a tela na nossa cara o dia inteiro, acaba matando a gente de ficar sentado o tempo todo. É basicamente isso, estou à disposição. Quem quiser conversar, falar alguma coisa, contribuir. O Sérgio, Oi. não apareceu minha mãozinha aqui, mas acho que não tem. Tem alguém? Ninguém. Tá. Não, acho que não vi nenhuma mão. Eu fiquei com uma dúvida. Aquela primeira mesa que você mostrou de digitação, que você falou do nível da tela e do apoio que não precisava da cadeira com o braço. Não, o apoio do braço, né? Que eu normalmente mando tirar, a pessoa tirar, porque pois quando ela. Tem que apoiar alguma, não pode digitar direto no ar, ou pode, ou eu estou enganado. Não. Não tem que ter um apoio de braço, ou de antebraço, ou de punho. Como é que. Aí você vai usar o apoio da própria mesa, né? Você vai se posicionar na altura adequada e seus punhos vão apoiar na mesa. Aí você usa o apoio de punho, tá? É o apoio de punho para o teclado e para o mouse. Tá, então o punho tem que estar apoiado, é isso? Sim, isso. Não. Tá, e outra coisa é a altura da tela, porque tinha uma coisa na minha cabeça que seria o terço inferior da tela na altura do olho, e ali ele está bem acima. Ele não pode estar nem acima nem abaixo, o seu olhar tem que estar no horizonte do que você vê na tela, tá? Pois é, mas no meio da tela, no terço de cima, no terço inferior, como é que seria o mais correto? Olha, você pode dividir a tela em 4, o seu olhar vai estar mais ou menos no começo do último quarto da tela, em princípio. O de cima ou o de baixo? De cima. Ah, o de cima. Porque você tem que estar, você não pode estar abaixando a cabeça e nem levantando para ver nada, você tem que estar olhando para frente. Tá, obrigado. Esse vídeo você podia disponibilizar para a gente só no Instagram ou pode mandar para o e-mail das pessoas que vieram aqui? Fica mais fácil para a gente. Posso mandar se for Gmail, mas o Rafael vai disponibilizar a gravação, não vai, Rafael? É porque tem o tamanho do vídeo. O tamanho do vídeo não vai pelo e-mail, tá certo. Geraldo, a gravação toda da oficina vai ficar disponibilizada, mas se o Luiz permitir, a gente pode subir esse vídeo também para o canal do departamento no YouTube. Pode, claro. Então tá, então a gente faz isso, a gente coloca a oficina inteira, mas também esse vídeo, ok? Obrigado. O Elian também está com a mão levantada, depois o Geraldo. Ei, Luiz, bom dia. Muito obrigado pela sua apresentação, viu? Muito delicada, atenciosa, né? Assim, eu queria só que você comentasse duas coisas, mais do ponto de vista ergonômico, né? Comentasse aquelas diferenças entre a postura ergonômica de estar à frente de uma tela, digitando, e estar sentado junto a uma mesa, lendo ou escrevendo um caderno, por exemplo. Entendeu? Se você observa que tem diferenças, né, nessas duas posturas ergonômicas. Aí eu fico pensando, se realmente são significativas diferenças, talvez a estação de trabalho de computador tenha que ser diferente da estação de trabalho de escrita, de leitura, né, de um livro, de um caderno. Fiquei pensando isso. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa ideia ergonômica de que, às vezes, o ambiente não pode ser tão agradável, né? Assim, não pode ter uma geladeira, um copo d'água, um sanduíche, de tal forma que a pessoa não levante, né? Que, de certa forma, ele tem que ter algum desconforto para que a pessoa levante, vá no filtro, vá na geladeira, buscar um copo d'água, né? Não fique muito tempo, né, sentada, né? O que você acha disso? Tá, obrigado. Viu? Bom, primeiramente, as semelhanças dos dois tipos, né, de escrever e estar digitando no computador, basicamente pouca coisa vai variar, Elian.
eu acredito mais é que as posturas de quem escreve, né, você acaba fazendo uma flexão do pescoço para baixo para você ver o que você está escrevendo. Isso aí a gente não tem o domínio, porque se você, além disso, levantar o ombro, você vai ter mais dificuldades. Então, o que a gente recomendaria, se a postura de trabalho, né? E a gente tem que pensar muito em criança, né? Que escreve muito, que estuda e tal, para pensar. Mas vamos pensar em termos de trabalhador. Quando ele escreve, ele tem que utilizar o menos possível essa atuação de escrita, porque ela vai ser desconfortável de alguma forma. Né? O mobiliário é a mesa, você não vai variar, porque se você vai ter apoio para o punho. Nesse caso, você vai ter que apoiar na própria mesa, né? Porque se você usar o apoio, você não consegue escrever, dificulta a escrita. Mas, em princípio, pensando em termos de trabalhador, a gente recomenda que se use o mínimo possível essa questão de escrever à mão, que não seja o tempo todo. Tá? E com relação ao desconforto que você fala aí, realmente é importante. Eu falei de ser um ambiente agradável, mas se tiver tudo lá, tiver até um banheiro do lado, você não vai fazer nada, você não vai andar, você vai ficar muito preso. Então, a alimentação nem deve estar do lado de quem está trabalhando, né? Porque senão você tira não seria um alerta, né, da natureza que vai te falar que você está com sede, que você está com fome, que você precisa ir ao sanitário, porque isso é um alerta do próprio corpo. E isso é importante, essas interrupções, para que você tome os cuidados com o seu corpo, note o seu corpo, porque às vezes você até esquece que está sentindo uma dor. Dependendo da situação, se ela for muito estressante, você esquece totalmente. Quando você vai ver, você está com dores que vão durar uma semana a partir daquele momento, porque você não teve interrupção. Eu já me vi, às vezes, numa reunião densa, demorada, quando eu vejo, eu falei, nossa, eu precisava ter ido no banheiro há horas e não fui. Então, se a gente não tiver esse desconforto que você falou aí, a gente acaba, realmente, vai complicar a nossa vida. Não devemos levar a alimentação, um copo de água, uma garrafa de água, acho que é importante a gente ter, dependendo da situação, que a gente vai demorar muito. Mas eu não aconselho a ter o tempo todo também, não, porque se você estiver fazendo, por exemplo, elaborando um projeto, corrigindo trabalhos de alunos, se você tiver água do seu lado ali o tempo todo, você não está falando, você acaba que vai tomar aquela água e não vai levantar para fazer as coisas que você precisa fazer, né? Deixar o corpo expandir um pouco, alongar um pouco. Acredito dessa forma. Não sei se consegui responder suas perguntas. Não, tá ótimo, Luiz. Obrigado, viu? Nada. Tem mais alguém, gente, que gostaria? Os colegas de outros departamentos que participaram? Mais alguém, gente? Rafael e Sérgio, eu só quero mesmo agradecer, foi muito bom mesmo, viu? Obrigada pelas palavras, como a Eliane falou, pela delicadeza, foi muito bom. Obrigada. Parabéns. Okay. Eu agradeço. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Ô, Luiz, então, vou te agradecer de novo aí, viu, pela disponibilidade, pela dedicação, né, pela delicadeza, como falaram Eliane e a Eura. Muito obrigado. Se você puder projetar o Instagram de novo para o pessoal conhecer depois, eu acho que é legal, né, que a gente termina a gravação com o Instagram do ponto de apoio aqui na tela. Ponto de encontro. Eu falei o quê? Se for ponto de apoio, ponto de encontro. Ah, tá. Não, é ponto de encontro, isso. O Tarcísio está com a mão levantada, enquanto você compartilha aí, passar a palavra para ele. Vamos lá, Tarcísio. Só que nós já estamos terminando, né? Também queria agradecer ao Luiz. Acho que o pessoal já falou assim, né, da delicadeza, eu vou reforçar. E, Luiz, uma coisa que eu fiquei assim pensando muito, né? Que não sei se você queria abordar um pouquinho. Achei muito bom, até fiz os exercícios aí que o nosso professor indicou. Mas uma coisa que sempre, pelo menos assim, me preocupa muito, né?
que é assim também a questão do conteúdo do trabalho, né? Não só as condições que o trabalho é realizado, o ambiente, etc., etc., mas assim o conteúdo do trabalho, né? O sentido do trabalho, né? Como é que você enxerga isso também, né? Quer dizer, isso para mim é a essência do trabalho, né? Como é que você está vendo essa questão do conteúdo mesmo do nosso trabalho, que não é só agora na pandemia, ele já vem, mas nesse momento, como é que isso impacta? Eu estou falando isso assim porque, por exemplo, se a gente trabalha muito com os músicos, ontem a gente estava até fazendo uma conversa, né? E o tipo de música, né, o gênero de música, uma música especial, ela tem um papel muito importante do ponto de vista assim, da realização, da satisfação, né? Como é que você está vendo isso, Luiz? Olha, pensando, né, nesse sentido que você está falando, Tarcísio, eu acredito que vários colegas, eu não fiz nenhuma pesquisa para ter isso, para colher isso do ponto de vista que não seja empírico, né? Então, o que a gente está vendo é que as pessoas gostam de trabalhar, de serem professores, né? Que é uma carreira que as pessoas abraçaram para fazer realmente o que gostam, mas que essa mudança do trabalho remoto, da forma como foi feita, né? Meio que atabalhoada, sem muito apoio, que as pessoas tiveram que construir o próprio apoio, né? Os grupos foram se construindo e se organizando, mas deixou muito a desejar e as pessoas começaram a sofrer em relação a isso, né? Então, acredito que o futuro, isso vai refletir, né? Muitas pessoas que têm muito esse sentido do trabalho docente para essas pessoas podem ter perdido durante esse pandemônio dessa epidemia, desse retorno aí da maneira que está. Mesmo porque nem tudo a gente conseguiu voltar, né? E tem pessoas que não se dão muito bem de um certo tipo de aula, né? Principalmente os professores que atuam com pacientes, né? Atendendo com os alunos. Eu acho que essas pessoas vão se ressentir mais do que até aqueles que têm um conteúdo mais teórico que está sendo passado. Mas, de qualquer forma, não é a mesma coisa. Eu realmente, vou falar por mim, eu sinto muito que eu não gosto de trabalhar com o aluno, né? Ver cara a cara, participar, estar ali do lado, né? Ver as dúvidas, sanar na hora. Eu acho que, para mim, eu realmente, se eu tiver que optar, eu não daria aula remota, não. Hoje eu acho que é uma coisa complexa. Isso tem reflexos, sim, no futuro, principalmente porque nós não vamos voltar atrás. Muita coisa vai ficar desse jeito. E vai interferir no tipo de atividade que a gente tem, né? A gente não vai poder voltar a ser como era antes. Como a gente tinha um apelo ao nosso trabalho, da forma como ele era, como ele nos dava prazer em fazer, né? De estar ali no dia a dia, fazendo o que fazíamos, da forma como fazíamos. Essas mudanças, elas implicaram um cansaço, né? Nós estamos vendo aí doenças acontecendo, né? E essas doenças, não só do ponto de vista físico, né? Como eu falei, com dificuldades do corpo, né? Com problemas osteomusculares, mas do ponto de vista mental também, né? Acho que pode haver até uma ruptura desse sentido que o cidadão tem, né? Do significado que esse trabalho tem para a pessoa. Eu não sei se é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar para ver os reflexos. Não, nós estamos falando de professores, mas temos que falar de todos os profissionais, de todos os trabalhadores, né? Inclusive até dos que ficaram o tempo todo trabalhando, que são os considerados essenciais, os nossos colegas da saúde que ficaram o tempo todo atuando, né? Principalmente com os doentes da Covid. Há uma mudança no mundo do trabalho que está desconfigurando. É como se você tivesse uma coisa montado, um arquivo, e ele desconfigurasse totalmente. Eu acho que esses significados e sentidos do trabalho estão desconfigurando para muitas pessoas, né? Quem não conseguir estruturar isso, vai haver uma ruptura, acredito eu. Não sei o que você pensa, se você pensa desse jeito que eu estou pensando, né?
E com relação às atividades físicas, lembrando que é uma coisa que eu esqueci de falar, gente, eu sou totalmente contra a ginástica laboral. Eu acho que eu já tive uma decepção muito grande no passado, quando eu tentei um dia, com 2 fisioterapeutas, com eu e mais uns outros profissionais, tentamos fazer um grupo para esse tipo de ginástica laboral. Foi um fracasso horroroso, um troço muito ruim. Quando eu sugiro esses exercícios de alongamento, são coisas que para a gente usar no dia a dia, para você decidir quando e como você vai usar, tá? Não foi com a intenção de falar de ginástica laboral, não, porque eu tenho pavor de ginástica laboral, acho que não funciona, nunca deu certo e acho que nunca vai dar. Parar as pessoas em determinado horário para fazer ginástica, isso não funciona, fracasso na certa. Não sei, Tarcísio, se eu conseguir te responder, eu acho que é o que eu penso, né? É o meu modo de pensar. Nós vamos ter que trabalhar muito com essas pessoas. Obrigado, viu? Ok. Mais alguém quer fazer alguma pergunta final? Bom, Luiz, então eu agradeço novamente. A gente vai ter essa oficina, ela vai ficar gravada, a gente vai colocar ela no YouTube. Então, os colegas que não puderam participar hoje podem ver depois, né? Quem quiser pode divulgar, a gente passa o link depois, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação aí, que todos tenham um ótimo dia, um ótimo resto de semana. Obrigado a todos pela participação, ao Rafa pelo convite. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Rafael. Obrigado, Luiz. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Bom dia.